Olá, sejam bem-vindos ao Campo Diplomático, um espaço para falar das relações entre o Brasil e o mundo. As exportações brasileiras para a China somaram mais de 100 bilhões de dólares em 2023 e o superávit comercial bilateral alcançou um recorde de mais de 51 bilhões e 100 milhões de dólares. Para falar sobre o futuro do comércio exterior entre o Brasil e a China, eu recebo Suemi Mori, diretora do Centro Empresarial Brasil-China e diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agropecuária. Suemi, muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo ao Campo Diplomático. Uma satisfação recebê-la aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Obrigada. Bom, China é um continente por si próprio, né? É um país com uma população superando 1 bilhão de pessoas. Hoje, o segundo país mais populoso do mundo, após a Índia, com uma gama de oportunidades. Já é, como eu falei, um país que proporciona oportunidades imensas ao Brasil. Vamos começar falando como a senhora avalia o momento em que nós vivemos hoje nessa relação com a China, como o nosso maior parceiro comercial, e como que nós devemos agir como um país que mais e mais estamos exportando produtos para a China. Bom, esse ano é um ano marcante para as relações bilaterais. O Brasil e a China comemoram 50 anos de relações diplomáticas. Então, eu falo que quando você pensa em relação Brasil-China, para mim é igual a agro, né? Eu acho que assim, o fortalecimento das nossas relações com a China está muito atrelado ao estreitamento do comércio entre os países. A China é o principal destino das exportações agropecuárias brasileiras e nós somos o principal fornecedor de alimentos da China. Então, é uma relação de uma certa dependência mútua. Nós somos hoje, o Brasil é hoje o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, e se a gente pegar e analisar o histórico recente, esse crescimento nosso da relevância brasileira, do agro brasileiro no exterior, está muito relacionado ao aumento das compras chinesas do Brasil. Então, o agro brasileiro, o exportador, está muito relacionado à nossa relação com a China, né? Nos últimos 2 anos especificamente, a questão da pandemia, as turbulências geopolíticas que a gente vê acontecendo no mundo, o Brasil acabou tendo uma posição mais significativa ainda, né? Então, os países como um todo, e a China, que é um país que não tem uma condição de produzir internamente o suficiente para abastecer a sua população e depende altamente de importações para garantir o abastecimento interno, busca parceiros confiáveis. Parceiros que vão manter o seu fornecimento, que foi o que o Brasil fez durante a pandemia. Então, eu lá na CNA, por exemplo, eu recebi várias ligações de embaixadas aqui no Brasil preocupadas se o Brasil iria ter alguma medida para barrar, para parar ou diminuir as suas exportações, porque vários países fizeram isso. Por quê? Com a preocupação de que não ia ter comida para sua própria população. E o Brasil não fez isso. Então, isso fortaleceu mais ainda a nossa relação. Um país que também um grande fornecedor de alimentos para a China é os Estados Unidos, e em função de tensões geopolíticas que se acirraram nos últimos tempos, o Brasil também acabou ocupando o espaço. Então, produtos onde os Estados Unidos era o primeiro fornecedor da China, hoje somos nós acabamos ocupando esse espaço. E é uma relação sólida e que pode crescer muito mais, né? Então, a gente fala, ter 36% do que a gente exportou no ano passado de produtos agropecuários foi para a China. O valor é muito alto, mas ele ainda é uma pauta muito concentrada, então a gente acaba ficando muito falando em 3 produtos, 4 produtos que ocupam a grande maioria da pauta exportadora brasileira para a China, e eu acho que o grande desafio é a gente diversificar essa pauta e expandir a relação que a gente tem com a China. Bom, isso daí já serve como gancho para a minha próxima pergunta, né? Que nós somos grandes exportadores das principais commodities, né, produzidas pelo agronegócio, entre também outros materiais da mineração, por exemplo, para a China.
Então, assim, quais são as oportunidades que nós não tomamos em conta, que nós não aproveitamos? Somos grandes produtores e exportadores de soja, por exemplo, de açúcar, de outros commodities como milho, mas também temos uma gama de produtos, tanto de matérias-primas como produtos também processados, que nós podemos exportar para a China? Olha, a frase que eu uso sempre é assim: infelizmente, a nossa pauta exportadora não reflete a diversidade da nossa produção agropecuária. O Brasil é um país privilegiado em termos de produção. Então, a gente produz de absolutamente tudo, quase o ano inteiro. É um país com uma produção altamente tecnificada. Então, hoje a gente consegue corrigir questões de solo, questões de clima, para ter uma alta produtividade. Por isso chegamos onde chegamos. Mas, infelizmente, se você olha a nossa pauta exportadora, isso não aparece. Um exemplo clássico que eu sempre dou é de frutas. Então, nós produzimos frutas. Quando você pensa em Brasil em termos de alimentação e quando vem um estrangeiro para cá, ele sempre quer comer frutas, quer suco de fruta e fruta. E a gente exporta cerca de 3% só da nossa produção de frutas. É muito pouco. Então a gente não explora outros produtos, frutas, café. Por exemplo, café é um exemplo também. Nós produzimos muito, exportamos muito, mas não exportamos muito ainda para a Ásia, para a China, né? O nosso principal mercado é a Europa. No ano passado foi 45%, mas quase metade do que a gente manda de café sempre teve aquele mercado, e a gente precisa diversificar. A China de 2022 para 2023 cresceu nas compras brasileiras de café em mais ou menos 270%, 260%. Então, a população está consumindo mais café e o Brasil tem um espaço para entrar ali. Mas não só de café, não só de frutas, mas de mel, de pescados. A gente tem uma diversidade muito grande para oferecer. Claro que a distância tem uma questão logística, a gente tem que garantir competitividade, né? Quando a gente fala em competitividade, tem uma relação muito forte com o preço, que tem essa questão do transporte, da logística, ele também está incluído nisso. Mas nós temos um caminho longo ainda a percorrer e um espaço enorme para ocupar. É um mercado grande, 1,4 bilhão de habitantes, mas é um mercado muito concorrido também, né? Então, assim como o Brasil está de olho na China, o mundo inteiro está de olho na China. Exato. E não somente a China, mas também a região como um todo, como a Ásia, que é visto como o principal mercado consumidor do mundo, que vem crescendo exponencialmente, não somente a China, mas também seus vizinhos ali, como os países do Sudeste Asiático também, que estão ganhando muito mercado, que sua população, principalmente da classe média, que vem consumindo produtos diferentes da própria cultura, e a senhora falou muito bem sobre o café, que é basicamente o que explica esse interesse, né? A ascensão de uma classe social, de uma população inteira fora do nível de pobreza e consumindo, curioso, tendo também poder aquisitivo para consumir produtos de outros lugares do mundo. O que carece, então, para o brasileiro tomar vantagem dessa oportunidade? Assim, eu acho que o Brasil como um todo, apesar da nossa relevância como exportador de alimentos, a gente tem uma baixa cultura exportadora. Então, hoje o Brasil exporta muito, nós somos superavitários, longamente superavitários do ponto de vista de alimentos, da exportação de alimentos, mas são concentrados em poucas empresas. O fato da gente ter um mercado interno tão grande, de 210 milhões de habitantes, isso é um dos fatores que leva com que a gente tenha uma baixa cultura exportadora. Então, a preocupação principal e o mercado prioritário sempre é o mercado interno. Então, uma estatística de alguns anos atrás era que o Brasil tinha cerca de 21 mil empresas exportando de todos os setores e mais ou menos 8 mil do agro. Isso é muito pouco. Então, o volume que a gente exporta e o valor que a gente exporta é alto, mas ele é concentrado em poucas empresas. Essa preparação e essa consciência, o despertar para o comércio exterior, isso ainda é um processo aqui que nós precisamos trabalhar no Brasil, tanto o setor privado quanto o setor público, para a gente ter mais empresas que a gente chama no esforço exportador. Uhum.
A concentração de produtos primários exportados para a China pode ser visto talvez como uma estratégia que a gente possa perder oportunidades em outros setores, ou seja, investir mais em agroprocessamento, no caso do agronegócio, em oportunidades dadas para pequenos e médios produtores, deve ser uma estratégia a ser tomada pelo setor para impulsionar não somente novos mercados, novos produtos, mas também beneficiar pequenos e médios produtores? Eu não acho que a gente exportar soja do tanto que a gente exporta é um problema. Eu acho, inclusive, que a gente deve exportar mais soja, mais milho, mais proteína animal. O que eu acho é que a gente tem que também concentrar esforços neste outro grupo que ainda não está se beneficiando do comércio exterior. Eu acho que tem espaço para os dois. O fato do Brasil hoje ser reconhecido como um grande provedor de alimentos está muito relacionado à nossa posição como exportador dessas commodities, desses grãos, da proteína animal. Então, a gente deve continuar com isso, sim, mas também ter um esforço para trazer mais. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, o esforço tem que ser para aumentar onde a gente já está, onde a gente já tem uma posição consolidada e trazer também esses outros produtores, esses outros setores. Uhum. A senhora poderia dar alguns exemplos, talvez, de iniciativas que beneficiam os pequenos e os médios dentro dessa gama que talvez possa melhorar até a renda deles, a tecnificação deles para aproveitar esse mercado chinês? A própria CNA, ela tem um projeto que a gente desenvolve com a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Atração de Investimentos. Ele chama-se AgroBR. Hoje a gente está com cerca de 1.400 produtores participando do projeto. É um projeto que apoia o processo de internacionalização de pequenos e médios produtores rurais de cadeias não tradicionais da pauta exportadora brasileira. Então, a gente falou das cadeias que são tradicionais, né? Então, a gente está falando de grãos, proteína animal, açúcar, celulose. Esses são tradicionais e a gente está apoiando aqueles que não são. A gente vai desde a etapa de identificação desses produtores com potencial, preparação, apoio, até a gente ir, eu falo que a promoção comercial, que é o quê? Você levar para a feira, rodada de negócio, é a última etapa. Então, você precisa ter toda uma trilha de preparação desse pequeno e médio produtor. Aí, quais setores que eu estou falando? Estou falando do setor de mel, frutas, pescados, castanhas, azeite, cachaça. Então, tem uma gama aí de cadeias que nós temos uma produção de alta qualidade, mas que ainda não está lá fora. Então, esse é um projeto, ele tem um foco muito grande em Ásia. A CNA tem um escritório de representação em Xangai. Nós vamos agora, vai ter Cial Xangai agora em maio, que é a maior feira de alimentos e bebidas da China. Nós vamos levar um grupo de pequenos produtores para lá também. No ano passado, a gente sempre leva. E esse é um trabalho de formiguinha, né? Assim, se a gente... A média estatística é de que uma empresa que decide, um produtor que decide, eu vou começar a exportar, o processo de preparação até ele conseguir realmente colocar é de cerca de 2 a 3 anos. Tem gente que já consegue colocar primeiro, vai numa feira, vai numa rodada e fecha negócio, mas na média é de 2 ou 3 anos. Ou seja, exige um investimento, é um tempo. Por que a gente acaba atrelando essa questão de exportação a grandes empresas? Porque como tem um investimento onde o retorno demora um pouquinho mais para vir, a grande empresa ela tem mais condições de esperar isso. E a pequena e a média não. Então, por isso que às vezes ela acaba abandonando este caminho que vai ter um resultado um pouquinho mais longo do que o investimento no mercado doméstico. Excelente. Vamos continuar esse papo no segundo bloco. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Você que vem acompanhando o Campo Diplomático, fique por aí que a gente volta já. Olá, estamos de volta no Campo Diplomático, hoje falando sobre as relações bilaterais entre o Brasil e a China e as oportunidades que devem ser tomadas para aprimorar o comércio bilateral.
Minha entrevistada é a Suemi Mori, que é diretora do Centro Empresarial Brasil-China e diretora das Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Suemi, como a gente estava falando antes no primeiro bloco, você deu vários exemplos, né, de projetos, como foi citado a AgroBR, entre a CNA e a Apex Brasil, que ajuda pequenos e médios produtores a acessarem novos mercados, trazendo como exemplo a Cial China, que será realizada em maio deste ano, correto? Como essas feiras, qual a importância dessas feiras você acha para esses pequenos produtores? Você tem números que você pode destacar, que pode trazer um exemplo do sucesso dessas empresas, de como esse relacionamento as beneficiou? Tenho. Assim, a feira, ela cria um ambiente positivo para negócios. Então, por exemplo, dentro do AgroBR, inclusive essa semana a gente está fazendo uma missão para o México. Na semana que vem tem uma feira que chama Expantad, nós também estamos levando um grupo de empresários. O que a gente faz? Seja no México, seja para a China, que nós vamos para Xangai em maio. A gente aproveita esse momento para além da feira. Então, a gente faz o que a gente chama de uma missão prospectiva. Então, além da exposição na feira, a gente promove seminários, a gente traz importadores, especialistas naquele mercado para falarem para os produtores entenderem qual é a dinâmica do mercado, qual é a cultura, qual é o hábito de alimentação daquele país. A gente faz visitas, por exemplo, desde visitas a potenciais parceiros para eles, distribuidores, até visita em supermercado, onde a gente olha preço de produto, como é que esse produto está embalado, e também promovemos rodadas de negócios. Esse momento da rodada de negócio é onde você coloca, é a prova final. Você coloca o produtor na frente do vendedor, a CNA organiza todas essas rodadas de negócio. A gente tem uma série virtuais. Durante o ano a gente faz várias rodadas virtuais, mas nessas missões internacionais a gente também promove. A gente faz toda uma preparação anterior e ali ele tem realmente a chance real de vender. Então, a gente faz o que a gente chama de matchmaking, né? Nós selecionamos potenciais compradores para aqueles produtores que estão indo com a gente, eles sentam numa mesa e discutem e negociam, né? O ano passado, na Cial Xangai, se eu não me engano, a expectativa de negócios gerados pelos nossos produtores foi de cerca de 8 milhões. Eu acho que foi mais ou menos isso. Porque ele sai dali, ou ele fecha negócio na hora, ou ele começa uma negociação que ele continua depois. Então, essas missões, essas feiras, elas são muito importantes nesse processo de amadurecimento. Não só para fechar negócio. Obviamente que o objetivo final, tanto da CNA quanto dos produtores, é fechar negócio. Mas ele faz parte do amadurecimento nessa trilha da exportação. Para conhecer, tem produtores que vão conosco que nunca fizeram uma viagem para fora. A gente tem vários casos de produtores que pela primeira vez saíram do Brasil via o AgroBR, acompanhando a gente, com essa agenda, que é uma agenda específica para os produtores que estão indo lá, e toda assessorada pela Confederação. Agora, durante o seminário que a senhora teve participação, promovida pelo Centro Empresarial Brasil-China, em algum momento a senhora falou que o comércio eletrônico era algo que precisa ser aprimorado. O que a senhora quer dizer com isso? Assim, o comércio eletrônico, o Brasil, ele tem um comércio eletrônico relevante, mas na Ásia, mais de 50%, o número é muito maior do que esse, de todo o comércio é realizado via meio eletrônico. A gente falou no bloco anterior da questão da dificuldade que o pequeno e médio produtor tem, muitas vezes, de fazer aquele investimento inicial. O que o comércio eletrônico ele facilita? Ele facilita essa questão logística. Eu acho, inclusive, que eu sempre falei que eu achava que para alguns produtos o Brasil poderia trabalhar uma marca coletiva.
Ou seja, você divide os custos e você faz uma marca coletiva para a entrada num país. Porque você tem que investir em marketing. Quem sabe na Ásia que o Brasil produz um mel de qualidade? Para que o consumidor lá saiba, você precisa fazer um investimento em marketing. Então, o comércio eletrônico, ele traz essas facilidades. As plataformas atuais hoje, e tem plataformas muito consolidadas na China, elas oferecem toda uma estrutura de apoio, de suporte, de capacitação para a entrada naquele mercado. Eles têm armazéns alfandegados, eles têm questões logísticas que também facilitam. Então, eu acho que para esses produtos que eu estava falando antes, esses produtos do AgroBR, que são produtos que não são de volume, né? Nós não estamos falando em volume. São produtos que precisam... Às vezes não é um container inteiro que vai. Não consegue fechar um container para mandar. Então, o comércio eletrônico, eu acho que ele é uma via muito, muito interessante para a gente entrar nesses mercados. A Apex Brasil tem um projeto de e-commerce, já tem um tempo, que chama e-export. A CNA lançou no ano passado, dentro do AgroBR, um projeto também de comércio eletrônico. A gente vai capacitar, nós selecionamos 90 produtores, vamos trabalhar esses produtores ao longo desse primeiro semestre, mais um pouquinho do segundo, e depois eles vão entrar na plataforma, com todo o nosso apoio, com toda a nossa assessoria. O foco é Ásia, Singapura, China, Emirados Árabes e Estados Unidos. A CNA tem 3 escritórios internacionais, um em Singapura, um em Xangai e um em Dubai. Bom, vamos chegar a último assunto da nossa entrevista. Estamos chegando ao final, infelizmente. Gostaria de ter mais tempo, mas eu queria aumentar um pouco o escopo da nossa conversa. É muito dito que a Rota da Seda, tradicionalmente, antigamente, como foi conhecida, ela hoje tem uma proporção global. A China, nos últimos 30 anos, vem investindo de forma pesada na infraestrutura global, justamente para facilitar o comércio internacional voltada para ela mesma. Na primeira semana de março, o BNDES assinou também um memorando de entendimento com o Banco Asiático de Investimento justamente para este propósito de infraestrutura e também desenvolvimento internacional. Ao mesmo tempo, existe também a Ferrovia Transoceânica, um projeto ambicioso assinado entre o Brasil, Peru e a China também, para aproximar, né, a distância da América do Sul também com o continente asiático. O que isso significa como um todo? Nós estamos dentro da rede chinesa de comércio global e será que a gente está aproveitando isso o suficiente? Bom, a Belt and Road Initiative, que é essa cinturão, né, que o Brasil oficialmente ele não participa dessa iniciativa. Mas você tocou bem no porto, essa questão do Peru, que é o porto de Xangai, esse projeto ambicioso que existe é para diminuir em cerca de 10 dias o tempo de transporte de cargas até a China. E se você pensar em produtos perecíveis, em alimentos especificamente, no comércio internacional, que é majoritariamente marítimo, qualquer tempo que você diminui, você está ganhando competitividade. Então, iniciativas que facilitam a logística, que diminuem esse tempo e diminuem o custo, são muito positivos para o país exportador. É óbvio que você falou assim, a China ela tem uma visão global, e de longo prazo. Então, investimentos em infraestrutura são investimentos de longo prazo. A China é um grande investidor externo. Ela nos últimos anos diminuiu um pouco, mas ela continua fazendo muitos investimentos externos. Aqui no Brasil, a área principal é a área de energia, é a área onde a China investe mais, mas tem potencial de aumentar também. Infraestrutura, para escoamento de produção, para armazenamento, todas essas questões que nós, do setor agropecuário, sentimos uma necessidade de melhoria e de aprimoramento. E a China, para isso, seria um excelente parceiro. A China tem a segurança alimentar como uma prioridade máxima. Nos anos 60, por ali, a China viveu uma fome
viveu um caos social por causa da fome. Desde então, foi por isso que a China se abriu, inclusive, para a importação de alimentos. Então, todos os anos, a China solta um documento que chama Number One Document, que coloca as suas prioridades para a área de agricultura, para as zonas rurais. A segurança alimentar está lá todos os anos. Para aumentar a renda do produtor também, mas para garantir que um abastecimento mínimo interno seja feito pela sua própria produção. Mas ela sabe que ela não consegue fazer isso sozinha. Então, ela precisa desses parceiros, como eu falei, confiáveis. E aí ela tem uma política de diversificação de fornecedores, que é uma coisa que o Brasil tem que estar muito atento também. Voltado para quê? Para a garantia da segurança alimentar. Porque você tem um fornecedor só, você tem um parceiro só, então ela quer diversificar. A China tem trabalhado nesse sentido também. Expandir as nossas relações com a China para além do comércio é muito positivo. Essa parte de investimentos, ela bilateral, cooperação técnica. A China é um país que investe muito em inovação também. Ela, por exemplo, essa questão do aumento da produtividade, aumento da produção interna, é baseado em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e aumento de produtividade deles. Então, eu acho que a gente tem muitos campos ainda a trabalhar junto para estreitar mais ainda e fortalecer a relação. Excelente. Suemi Mori, muito obrigado por essa entrevista, por tanta informação. Espero recebê-la outra vez aqui no Campo Diplomático. Só convidar, estou à disposição. Obrigada, Gabriel. Excelente. Eu conversei com a Suemi Mori, que é diretora do Centro Empresarial Brasil-China e também diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. O programa encerra aqui e eu te convido a assistir outros programas do Campo Diplomático também no nosso canal no YouTube. Até já!